Fala aí, nobres colegas matemáticos e matemáticas, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Seguidores da Matemática com o professor Luiz Caraú. Hoje estamos aqui para tratar um tema novo, tá? Que é o máximo divisor comum, o famoso MDC. Porém, antes de começar esse vídeo, já sabe, aquilo que eu peço sempre, dá aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada no nosso vídeo. E, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, isso nos ajuda muito a continuar motivados para criar conteúdo para os amantes da matemática, como eu, como você, como tantos por aí, tá bom? Pessoal, então é isso, sem mais demora, vamos começar o nosso vídeo, mas antes eu tenho que chamar, né? Eu tenho que chamar. Então eu vou chamar, vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Cujo tema é o MDC, o máximo divisor comum, ok? Bom, então vamos lá, né? Vamos primeiro definir o que é o máximo divisor comum, né? O que é esse famosíssimo MDC aí, tá? Bom, o MDC, né? O máximo divisor comum entre dois ou mais números, né? Trata-se do maior número que é divisor simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, de todos esses números envolvidos. Então, trata-se de um número que, além de ser divisor de todos os números que estão sendo analisados, né, ele também tem que ser o maior divisor possível entre esses números analisados. Para a gente ter uma ideia legal do que é o MDC, vamos fazer o seguinte, vamos escrever os divisores, calcular o MDC, né, escrevendo os divisores de dois números que eu vou colocar aqui como exemplo, que são o 12 e o 18, né? Dois números que a gente vai analisar para encontrar o MDC entre eles, tá bom? Então vamos escrever os divisores de 12 e os divisores de 18, perfeito? Então vamos lá, ó. Os divisores de 12 são, né? 1, que é o divisor de todo mundo, né? Todos os números naturais são divisíveis por 1. O 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Né? O conjunto dos divisores é um conjunto finito, né? Ao contrário do conjunto dos múltiplos. Né? Então, os divisores de 12 estão aí. 1, 2, 3, 4, 6 e 18. Agora, vamos escrever os divisores de 18. Tá? Então, tá lá. Os divisores de 18 são o 1, né? Que não pode, né? não pode faltar. Né? O 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Então, todos os divisores de 18 estão aqui. Perfeito? Se eu comparar esses dois conjuntos aqui, né, esse e esse, eu vejo que eu tenho alguns divisores que aparecem nos dois conjuntos, né? Por exemplo, né, tem o 2 que aparece ali no conjunto dos divisores de 12 e aparece no divisores de 18. Não é o único. Também tem o 3 que aparece tanto nos divisores de 12 quanto nos divisores de 18, como eu estou marcando ali, né? E além desses, também tem o 6, que aparece no conjunto dos divisores de 12 e de 18. Estão lá marcados. Todos esses caras, né, o 2, o 3 e o 6, são divisores que são comuns, né, entre os divisores de 12 e 18. Porém, o maior deles é o 6. Né? Está ali marcado, né? O maior deles é o 6. Então, se o 6 é o maior divisor entre os divisores comuns entre 12 e 18, eu posso dizer que o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre 12 e 18, é 6. Tá bom? Então, essa é a ideia do que é o MDC. Perfeito? Perfeito. Então, agora que sabemos o que é o MDC, né, vamos aprender como calcular o MDC. E o primeiro método que eu vou ensinar hoje, que são dois métodos, né, que estão previstos para esse vídeo, né? O primeiro deles é o cálculo do MDC pelo método da decomposição simultânea em fatores primos. Tá? Então, nós vamos decompor simultaneamente, né, os números envolvidos, que eu quero calcular o MDC, e através desse método nós vamos extrair o MDC entre eles. Mas como que eu faço isso? Né? Vamos ver a seguir. O MDC entre dois ou mais números é dado pelo produto daqueles fatores primos da decomposição simultânea que dividem todos os elementos de sua respectiva linha de divisão. Luiz, ficou muito estranho isso aí. Essa frase está muito longa, meio estranha, não consegui entender muito bem, não. Façamos com calma, a gente aprende melhor quando a gente pega um exemplo e faz. Vamos calcular novamente, né, o MDC entre 12 e 18
E como a gente vai utilizar os números primos, eu coloquei aqui, né, para a gente relembrar, caso a gente precise deles, e vamos precisar, né, a sequência de números primos, começando com 2 em diante. Então está aqui como lembrete, tá bom? Calcule o MDC entre 12 e 18. Bom, já vimos no quadro anterior que é 6, né? Vamos utilizar o método aqui para ver se vai dar 6 mesmo, tá bom? Então vamos lá, para fazer a decomposição simultânea, né, como diz aqui o método, né, em fatores primos, eu coloco 12 e 18 separados por um tracinho, um símbolozinho, né? No caso aqui eu escolhi separar com esse tracinho aí no meio, entre o 12 e o 18, como vocês podem ver aqui, né? E a gente faz aquela popular linhazinha aqui do lado, né, de decomposição. E a gente começa a testar os números primos, começando pelo 2. Tem que testar todos eles, ok? Todos eles. Aqui nós temos o 2, né? Vamos testar o 2. O 12 ou o 18, né, são divisíveis por 2? Sim, tanto o 12 quanto o 18 são divisíveis por 2. Então eu posso colocar o 2 aqui para dividir. Só que como o 2 ele divide todos os números que estão desse lado, né, dividiu tanto o 12 quanto o 18, eu vou marcar ele, ó. Deixei ele marcado aqui, porque eu vou precisar dele para o meu MDC, perfeito? E vamos dividir, ó. 12 dividido por 2 é 6, vou colocar aqui. 18 dividido por 2 é 9, vou colocar aqui. Então tá lá, 6 e 9 o resultado da divisão. Agora eu vou testar o 2 novamente. O 2 ele divide o 6 ou o 9? Bom, o 2 divide o 6, mas não divide o 9. Eu vou usar o 2 aqui para fazer minha decomposição? Sim, porque basta que pelo menos um deles aqui desse lado sejam divisíveis por 2 para eu continuar com 2. Eu só posso largar o 2 quando nenhum número aqui for divisível por 2. Porém, eu não vou marcar. Por quê? Não vou marcar com esse círculo vermelho. Por quê? Porque ele divide só o 6, não divide o 9. Eu só marco com o círculo, tá, quando divide todo mundo que está desse lado. Ok? Então, ó, 6 dividido por 2 é 3, eu coloco aqui. 9 não dá para dividir por 2, eu vou repetir o 9. Ó. Observe que eu não marquei aqui, porque o 2, não marquei com um círculo vermelho, né? Não marquei por quê? Porque o 2 ele só dividiu o 6, não dividiu o 9. Tá bom? Agora eu tenho 3 e 9 na minha linha aqui. Bom, eu estou no 2, né? Dá para dividir 3 ou 9 por 2? Não dá, né? Nenhum deles é divisível por 2. Como nenhum deles é divisível por 2, então eu vou testar o próximo número primo da minha sequência, que é o 3. O 3 e o 9, dá para dividir por 3? Sim, dá. Tanto o 3 quanto o 9 dá para dividir por 3. Como eu dividi os dois aqui, né? Todo mundo foi dividido, então eu marco com um círculo vermelho aqui o 3. Ó. Eu marco porque ele dividiu os dois números aqui desse lado. Se não dividir os dois números, eu não marco. Tá bom? 3 dividido por 3 é 1, vou colocar aqui. E 9 dividido por 3, vou colocar aqui. Perfeito? Beleza. Eu estou no 3, né? Aqui eu tenho 1 e 3. Alguém aqui é divisível por 3? Sim, o próprio 3, né? Então eu continuo no 3 aqui, vou colocar. Porém, eu não vou marcar com círculo vermelho. Por quê? Porque o 1 não divide por 3. Somente esse 3 aqui. Então, como teve elementos aqui que não dividiram por esse, eu não marco com círculo vermelho. 1 dividido por 3 não dá, vou repetir aqui o 1. E 3 dividido por 3 é 1. Vou colocar aqui, né? Quando aqui dá tudo 1, o que eu vou fazer? Vou pegar só os caras aqui que estão com círculo vermelho, que no caso são o 2 e o 3, e vou multiplicar. Só os que eu marquei, esse 2 e esse 3. Ó. Os outros não, porque eles não têm o círculo vermelho. Então, 2 vezes 3, 6. Ou seja, o MDC entre 12 e 18 é 6. O resultado dessa multiplicação dos caras aqui que foram marcados. Perfeito? Então, recapitulando, você só pode marcar aqui, né, como elementos que vão compor o seu MDC, se o cara que você colocar aqui dividir todos os elementos da linha dele. Se algum elemento da linha dele não for divisível por ele, você não marca com círculo vermelho. Perfeito? Beleza, vamos para um segundo exemplo. Exemplo 2. Calcule o MDC entre 6, 15 e 21. Então vamos lá, ó. Mesma coisa, 6, 15 e 21 separados pelo tracinho, né?
aquele traço da divisão da decomposição, e vamos testar o primeiro primo, que é o 2. Né? Alguém aqui divide por 2? O 6 divide, o 15 não, e o 21 não, mas eu vou usar o 2. Por quê? Porque pelo menos o 6 aqui divide. Eu só não vou marcar ele com o círculo vermelho, porque só divide o 6, né? O 2 só divide o 6. Então, 6 dividido por 2 é 3, 15 não dá, repete, 21 não dá, repete. Então, tá ali, ó, 3, 15, 21. Alguém aqui, estou no 2, né? Alguém aqui divide por 2? Nenhum deles é par, nenhum deles divide por 2, né? Eu testo o próximo primo, que é o 3. Alguém aqui divide por 3? O 3 divide por 3, o 15 divide por 3 e o 21 divide por 3. Todo mundo dividiu por 3. Então, além do 3 servir, eu ainda vou marcar ele com círculo vermelho. Por quê? Porque ele dividiu todo mundo da linha. Se divide todos da linha, marco com círculo vermelho. E divido, né? 3 dividido por 3 é 1, 15 dividido por 3 é 5 e 21 dividido por 3 é 7. Então, escrevo ali. Então, eu tenho 1, 5 e 7, estou no 3, né? Alguém aqui divide por 3? Nenhum deles. Nenhum deles. Então, eu saio do 3 e testo o próximo primo, que é o 5. Alguém aqui divide por 5? Sim, o próprio 5, mas só ele mesmo. Então, eu uso 5, mas eu não marco com círculo vermelho, porque para marcar com círculo vermelho tem que dividir todo mundo, e não é o caso, né? Ele divide só esses 5 aqui. 1 dividido por 5 não dá, repete. 5 dividido por 5 é 1, e 7 também não dá para dividir por 5, repete. Tá lá. Agora eu estou aqui no 5, né, testando 5, tenho 1, 1 e 7 na minha linha. Alguém aqui divide por 5? Nenhum deles, então eu testo o meu próximo primo, que é o 7. Né? Alguém aqui divide por 7? Sim, que é o próprio 7, então aqui eu vou botar o 7, mas não vou usar o círculo vermelho. Por quê? Para usar o círculo vermelho tem que dividir todo mundo, e não é o caso, aqui ele divide somente o 7. Repete 1, e 7 dividido por 7 é 1. Deu tudo 1? Hora de pegar o pessoal que foi marcado com círculo vermelho, que no caso aqui só tem o 3. Né? Então, isso significa o quê? Que só tem o 3, então o MDC entre 6, 15 e 21 é 3. Não tem mais ninguém que apareceu marcado, então é só ele mesmo. Perfeito? Legal, então é simples, né? Da decomposição simultânea, você pega apenas o cara, ou os caras, que dividem toda a sua respectiva linha de divisão. Um exemplo 3 aqui para a gente ver um caso à parte. Calcule um MDC entre 6 e 35. Então, novamente, o 6, o tracinho, o 35 e aquela linha, né, da fatoração. Vamos testar o primeiro primo, que é o 2. Alguém aqui divide por 2? Sim, o 6. O 35 não, só o 6. Então, eu vou utilizar o 2 aqui, tá? Mas não vou marcar com o círculo vermelho, porque ele só divide um elemento. Só posso marcar com o círculo vermelho se dividir todos, né? Então, 6 divide. 6 dividido por 2 é 3, 35 não dá, repete. Então, está ali o resultado da minha próxima linha. Aqui, ninguém mais é por 2, então eu vou testar o 3. Tem alguém por 3 aqui? Tem, esse 3 aqui. O 35 não. Então, eu vou utilizar o 3, mas não vou marcar com o círculo vermelho, porque não dividiu todo mundo. 3 dividido por 3 é 1, vou colocar aqui, 35 não dá, repete. Agora a minha linha tem 1 e 35. E aqui, eu estou no 3, né? Ninguém divide por 3, então eu vou testar meu próximo primo, que é o 5. Alguém aqui divide por 5? Sim, o 35 divide por 5, então eu vou utilizar aqui o 5. Mas não vou marcar com o círculo vermelho, porque ele divide o 35, mas não divide o 1. Né? Então, 1 eu vou repetir, e 35 dividido por 5 é 7. Então, está lá a minha linha. Agora eu tenho 1 e 7, né? Nem 1 nem o 7 são divisíveis por 5. Vou testar meu próximo primo da sequência, que é o 7. E aqui o 7 é divisível por 7, mas o 1 não. Então, eu uso o 7... mas não marco com o círculo vermelho, porque ele divide somente um dos elementos. 1 aqui não divide por 7, repete, e 7 dividido por 7 é 1. Deu tudo 1, vou pegar aqui para fazer o meu MDC, o pessoal marcado com o círculo vermelho. Mas não tem ninguém. E agora? Quando isso acontece, quando ninguém aqui foi marcado para compor o MDC,
Isso significa que o MDC entre os números envolvidos, no caso 6 e 35, o MDC é igual a 1. Sempre que você não tiver, tá, nenhum daqueles marcados ali com o círculo vermelho, né, que dividiu a sua respectiva linha, todos os elementos, quando isso não acontece nenhuma vez, significa que o seu MDC é igual a 1. Tá bom? Uma observação, ó, neste caso, MDC entre 6 e 35 é igual a 1, pois nenhum elemento da decomposição dividiu simultaneamente todos os elementos de sua linha, né? Ou seja, 6 e 35 são números chamados primos entre si, quando eles não têm nenhum fator comum, tá? Na fatoração individual e em fatores primos deles, né? Quando são feitos individualmente. São primos entre si. Tá bom? Muito bem. Vamos ver agora um próximo, né, método, que é o método do algoritmo de Euclides. Como é esse método? Vamos partir aqui direto para o método para vermos como funciona. Calcule o MDC entre 12 e 44. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma pequena grade aqui, né, com duas linhas horizontais e algumas linhas verticais. Ó. Duas horizontais e algumas verticais. E nessa linha do meio você vai colocar aqui o maior número e aqui o próximo número. No caso aqui o 44 e aqui o 12. Tá bom? O que você vai fazer agora? Você vai fazer divisões sucessivas. Ó. Só que essa divisão ela é feita de uma forma um pouco diferente. 44 dividido por 12. Quanto que dá isso? Bom, é uma divisão não exata, né? Antes de mais nada. 44 dividido por 12 é 3. E esse 3 eu não coloco aqui, tá? O resultado da divisão, os quocientes, eu coloco para cima, tá bom? Não é embaixo, como se faz convencional, né? Da forma convencional. O resultado você não coloca embaixo, o resultado você coloca em cima. 3 vezes 12 é 36, 36 para 44 sobra 8. O resto fica no lugar comum dele mesmo, né? Que é embaixo aqui. Legal, esse é o resto. Mas aí, acabou? Não, não acabou. O que você vai fazer é o seguinte, esse resto aqui, que deu 8, você vai pegar e você vai transferir ele para a linha do meio. Então, você vai pegar esse 8 que deu aqui, o resto, né? E você vai jogar para cá, ó. Você vai colocar na linha do meio, sempre para a linha do meio. E você vai fazer o que agora? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai dividir o 12 pelo 8 e colocar o resultado em cima e o resto aqui. Exatamente como fez da primeira vez. 12 dividido por 8 é 1, né? E sobra 4. Concorda? O que eu faço com o resto? O resto sempre vem para a linha do meio. Então, você vai pegar esse resto e vai jogar para cá. Está lá o 4. E vai fazer o quê? A mesma coisa. 8 dividido por 4 dá 2. Coloca aqui em cima, né? 2. 2 vezes 4, 8. Para 8 sobra 0. Olha só. Quando finalmente você encontra resto 0, tá? Olha a setinha aqui. Quando você finalmente encontra resto 0, significa que o último elemento da linha do meio é o seu MDC. Tá bom? Esse é o algoritmo de Euclides. É um algoritmo muito popular, extremamente fácil de usar, tá? Para calcular o MDC. E esse MDC, pelo algoritmo de Euclides, eu só consigo fazer com 2 números? Não, você pode fazer com quantos números você quiser. Você vai fazer agora, por exemplo, aqui comigo, um que tem 3 números. Pode fazer com vários números, 4, 5, 6, 7 números, tá? Só que você vai fazer sempre de 2 em 2, tá? Quais 2 que eu vou usar? Qualquer 2 aqui, né? Eu, pessoalmente, gosto de usar os maiores. Então, no caso aqui, como eu vou fazer o MDC entre 12, 15 e 21, os 2 maiores aqui são 21 e o 15, eu vou utilizar eles 2. Então, o que eu faço? Né? 2 linhas horizontais e algumas verticais. Né? Na linha do meio aqui, o maior eu coloco aqui, no caso 21, e o próximo, né, o segundo maior, eu coloco aqui, no caso 15. O que eu vou fazer? A mesma coisa, 21 dividido por 15. Bom, isso dá 1, e 1 vezes 15, 15, para 21 sobra 6, né? O que eu faço agora? Esse resto, que no caso foi o 6, eu vou pegar e vou transferir para a linha do meio. Sempre o resto vai para a linha do meio, tá?
Então vai ser jogado para lá. Vou jogar o 6 aqui. 15 dividido por 6, 2. Né? 2 vezes 6, 12. Para 15 sobra 3. 3 é resto? É. Então ele vai ser jogado para a linha do meio. Está lá o 3. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3, 6. Para 6 sobra 0. Olha, deu 0, né? Então isso significa o quê? Significa que o meu MDC deveria ser 3, né? Bom, deveria. Ele só não é ainda. Por quê? Porque eu só fiz entre 21 e 15. Agora eu tenho que usar o 12 de alguma forma, né? E como que eu uso esse 12? Simples. Você vai fazer um novo algoritmo. Você vai fazer novamente 2 linhas horizontais e algumas verticais. No caso aqui eu fiz só uma, tá? E você vai fazer esse mesmo algoritmo utilizando esse 3 que sobrou daqui, do primeiro algoritmo, e o 12 que está faltando usar. Então aqui eu coloco o 12 e aqui eu coloco o 3. Né? O resultado do primeiro algoritmo com o número que está faltando. Boto o maior na frente, seja qual for. E eu faço o que agora? A mesma coisa. 12 dividido por 3 é 4. 3 vezes 4, 12, sobra 0. Se sobrou 0, está lá o 0 e não tem mais ninguém aqui para eu terminar o meu MDC. Então, de fato, o meu MDC realmente era o 3. Está lá, MDC entre 12, 15 e 21, igual a 3. Perfeito? Então, é um algoritmo muito popular, bem tranquilo de usar. Basta fazer com calma e fazendo divisões sucessivas até encontrar uma divisão exata. Perfeito? Uma pequena observação aqui, né? Uma observação rápida, porém muito útil. O MDC entre dois números consecutivos, ou seja, um seguido do outro, é sempre igual a 1, tá? Sempre. Um exemplo aqui. O MDC entre 13 e 14 é igual a 1, porque 13 e 14, né, logo depois do 13, é o 14. Pois 13 e 14 são números consecutivos. Então, se os números são consecutivos, MDC igual a 1. Não precisa nem fazer algoritmo de Euclides, nem decomposição simultânea em fatores primos. Se são consecutivos, MDC igual a 1. E como nós vimos também no quadro anterior, só lembrando, né, se os números são primos entre si, também MDC igual a 1. Perfeito, pessoal? Beleza. Pessoal, mais uma vez, torcendo para que tenha ficado tudo super joinha. Tá lá aquela listinha, né, para o pessoal fazer. E mais uma vez a gente pede aqui, né, aquilo que a gente pede sempre, dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. E, acima de tudo, inscreva-se. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Isso é bom para nós, bom para todos os amantes da matemática, que nos mantém motivados a criar mais conteúdos, mais aulas, mais material aqui para vocês, amantes da matemática. Perfeito? Pessoal, mais uma vez, obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.